Mas vamos para a escolha, João. Quem que você coloca aqui no Chicago Bears? Nesse mock que a gente não fez troca, eu boto o Chicago Bears selecionando o melhor jogador do draft, que é o Will Anderson Jr., edge rusher de Alabama. Por quê? De novo, é o melhor jogador do draft. Ele vai entrar a conversa do Will Anderson não é com os outros edges. A conversa dele, quem é melhor, Will Anderson ou Myles Garrett? Will Anderson ou Chase Young? Então, é esse nível de prospecto. O primeiro ano dele em Alabama, ele teve 7 sacks como true freshman. No segundo ano passado, ano retrasado no caso, ele teve 17 sacks. E esse ano foi um ano mais abaixo, ele teve só 10. Então, de novo, ele é muito diferente, muito diferente. O Gabriel pediu para as comparações, né? E eu botei aqui Von Miller / Micah Parsons. Só isso. Só isso. Ele tem, eu acho que o Von Miller talvez fosse um pouquinho mais técnico que ele, mas o Will Anderson é mais forte. Ele tem e isso envolve também a situação do Micah Parsons. Tem horas que parece que o Will Anderson não é técnico, parece que ele não sabe fazer aquilo, mas ele é só muito mais forte, mais rápido que os outros, como o Micah Parsons é. Tem horas que você olha o Micah Parsons jogar e você pensa, será que esse cara é um edge rusher mesmo? Mas ele só tá sendo o melhor atleta na disputa. O Will Anderson é a mesma coisa. Um baita prospecto mesmo, né? Mas eu acho que os Bears têm que ser muito agressivos pra trocar essa escolha, né? Porque, assim, tudo que você quer aquela 3 primeiras escolhas de primeira rodada e tal, mas eu não sei se esse pacote existe, né? Mas essas escolhas de primeira rodada do topo são extremamente superestimadas, né? Em termos de valor, né? Dos jogadores que você consegue. Então, eu acho que eles deveriam ser muito agressivos. Mas, assim, o Anderson, baita prospecto mesmo. Você acha que ele tá naquele patamar Myles Garrett, Joey Bosa, Nick Bosa, Chase Young de prospecto de edge rusher? Eu acho que tá. Eu acho que ele é um cara que foi, de novo, o primeiro ano dele em Alabama ele teve 7 sacks. Ele é falado desde então. Desde então, o pessoal tá falando que, peraí, 2023, tem um cara aí, fica de olho. E não morreu esse papo. Uhum. E só continuou. Ano passado ele ganhou o prêmio de melhor jogador de defesa da temporada. Controverso, na minha opinião, mas ainda assim, ele era um dos 2 melhores jogadores de defesa. De novo, ele é o cara que eu acho que melhora qualquer defesa instantaneamente. A defesa dos Bears foi uma das piores da NFL, poderia usar um cara que nem ele. E a comparação com o Micah Parsons não é só pelo nível de atleticismo. Ele também é um cara que se movimenta um pouco, jogou de linebacker, jogou mais fora da bola. Então, realmente, na minha opinião, é o melhor jogador desse draft. Vamos para a segunda escolha geral do draft, João. Segunda escolha geral, a gente falou aqui, né? Os Texans devem ir de quarterback, então eu boto ele selecionando o Bryce Young, quarterback também de Alabama. Esse ano, eu acho que o Bryce Young saiu um pouquinho da disputa com o CJ Stroud e o Levis e se estabeleceu como o primeiro quarterback. Não acho que ele é o prospecto perfeito, eu acho que tem alguns problemas, mas os positivos vão sempre esconder os negativos, né? Ganhou o Heisman no ano retrasado e esse ano um pouquinho abaixo, mas o time todo de Alabama foi um pouquinho abaixo, ele perdeu muita gente, né? Então a minha comparação que eu fiz tem 2 nomes, Russell Wilson e o próprio Tua Tagovailoa, também quarterback de Alabama. Eu acho que ele tá ali no meio entre os dois, ele é mais atlético que o Tua, mas eu acho que ele não tem a velocidade do Russell Wilson, mas ele vai ter alguns problemas porque ele é mais baixo. Eu tava vendo, ele pesa menos de 200 libras. Você sabe qual foi o último quarterback com menos de 200 libras a ser draftado? Na primeira rodada? Não. Jim McMahon. Faz tempo. Faz tempo. Então, vai ser um ajuste. João, posso te mostrar uma foto aqui? Você não vai ver, eu vou descrever para você. Pô, eu tô vendo a live também. Eu vou colocar aqui na tela que os nossos espectadores verão. Nessa foto aqui, a gente tem o Mark Ingram entrevistando o Bryce Young. Chegou a foto aí já? Pelo delay já apareceu para você? Então, Mark Ingram, um running back. Então a gente bota... Eu vou tirar aqui da tela.
O Mark Ingram, como eu falei, running back. Ele tem, deixa eu ver a altura aqui. Mark Ingram, height, 1,75 m. Nessa imagem, o Mark Ingram parece mais alto do que o Bryce Young. O Bryce Young é listado com 6 pés, que é 1,83 m, mas ele não tem 1,83 m nem aqui, nem na China. Ele parece ser da altura do Kyler Murray, só que bem magro, como você falou, um dos quarterbacks mais leves a entrar no draft. Eu sei que tamanho não é documento, ele tem um tamanho bom pra pessoa normal. É um cara bem apessoado, mas assim, ele é pequeno. Ele não tem como ensinar ele a ser mais alto. E a gente sabe que hoje em dia é muito mais fácil um quarterback baixinho na NFL. Só que a questão é o corpo dele. Porque o Kyler Murray ele é baixinho, o Russell Wilson ele é baixinho, o Drew Brees ele era baixinho, mas todos os três eram bem fortes. O Bryce Young não é. Isso não te preocupa, principalmente a durabilidade dele? Esse vai ser o ponto da discussão. Será que ele tem o físico para aguentar a NFL? A gente está numa trend que quarterbacks mais frágeis, nesse sentido, mais baixos, talvez não tão fortes, estão começando a se dar melhor na NFL. Então, eu imagino que isso não vai afastar tanto os times do topo. Mas ainda assim é uma dúvida. Eu acho também... Ele tem alguns outros problemas. Eu acho que ele precisa um pouquinho de ritmo para os seus lançamentos. Ele é um cara que ou ele tá ali no ritmo, naquela primeira leitura dele, ou ele faz a jogada mágica que a gente vê no Twitter, que não vai acontecer tanto na NFL. É a jogada que ele vai, se livra de um, se livra de outro, ele fica lá 5 segundos correndo, e acha alguém livre no fundo do campo. Isso é excelente, eu adoro ver ele fazendo isso, mas isso diminui muito na NFL. A gente alguns jogadores foram draftados por fazer isso, e a gente viu que isso não é sustentável. Então ele é um cara que ele é muito bom fora de plataforma, ele é muito bom quando a jogada quebra, mas ele vai ter que melhorar um pouco a qualidade dele e quando a jogada não quebra. Vamos lá, você vai ficar no pocket. Primeira leitura, segunda leitura, ele não é tão acelerado assim, o relógio dele. Qual que é a sua pro comp dele? Eu tava fazendo outra coisa aqui na hora. Eu botei o Russell Wilson / Tua Tagovailoa. Eu acho que ele é o Tua, só que ele é mais atlético que o Tua. Entendi. E destro, né? Que já foi comprovado cientificamente, torna o Tua muito melhor. Cientificamente mesmo. Ele também não sofreu uma lesão que ele precisou ser tirado de helicóptero do estádio, né? Um baita fator, né? Mas, enfim, vai ser uma grande discussão mesmo. Até porque os outros caras da classe, se tiver aquela tradicional foto dos 3 quarterbacks principais ali no dia do draft, o Bryce Young, vai estar na ponta do pé tentando ficar perto do CJ Stroud, do Levis e do Anthony Richardson, né? Que são bem maiores, né? Aí a questão vai ser o quanto você vai levar isso em consideração. E a questão também que a gente tem visto... Claro, o Tua teve... Esse ano dele foi bom, né? Mas tem várias questões físicas e tal. O quarterback de Alabama, né? O Mac Jones, por exemplo. Né? Ninguém esperava que o Mac Jones também fosse um baita quarterback na NFL e tal. Ele era meio que aquele system quarterback mesmo, né? O cara que é game manager, não system, game manager. Ele tem sido isso razoavelmente até. Mas enfim, vamos para a terceira escolha aqui. Arizona Cardinals no relógio. Quem que você colocou para eles? O Arizona Cardinals é um dos times que não deve ir atrás de quarterback nesse topo, né? E eles pegam o outro melhor jogador do draft. Sei, foi uma frase estranha, só existe um melhor. Mas é o Jalen Carter, defensive tackle de Georgia. Vai ter gente que vai falar que ele é o melhor jogador do draft e as pessoas não necessariamente estão erradas. Mas, pro meu gosto, eu prefiro a posição de edge rusher. Por isso eu acabo ficando com o Will Anderson. Mas o Jalen Carter, espetacular. Você vai ver muita gente falando que ele é o melhor prospect de defensive tackle da história. E não necessariamente está errado. É bom lembrar que o Aaron Donald não era visto como um grande prospecto, né? Ele é meio que uma surpresa. Apesar de ter sido uma escolha da primeira... Foi escolha 14, se eu não me engano. Mas não era um prospecto, né? Como prospecto que a gente tá falando aqui. E por causa disso, eu botei a minha comparação dele com o Quinnen Williams, que era o melhor prospect de defensive tackle até algum tempo atrás. Que, entre aspas, ele checa qualquer
qualquer caixinha que você queira em um defensive tackle. Ele é bom como pass rusher, ele é bom parando o jogo terrestre, ele é grande, ele é forte, então não tem dúvidas que ele é o melhor da classe nesse sentido. Eu nem boto o Aaron Donald como comparação, e muita gente vai botar, e não geralmente está errado, porque ele é tão explosivo quanto, ele é tão bom pass rusher quanto, prospecto, no caso, estou falando o Aaron Donald no auge, mas o Jalen Carter é maior que o Aaron Donald. Então, qualquer dúvida que você tinha em relação ao Aaron Donald, você não vai ter em relação ao Jalen Carter. Então, ele realmente é interessante a gente parar para pensar nisso. Georgia, ano passado, agora eu não tenho o número certo, mas tiveram 5 ou 6 jogadores draftados na primeira rodada. Sim. Quay Walker, Wyatt... Devontae Wyatt, Davis... Isso. Trayvon Walker. Teve alguém no ataque? Agora eu não lembro. Mas teve na Kobe Jean na segunda rodada. Enfim. Segue o Então, e já ano passado, a defesa de Georgia, que teve esse tanto de jogador draftado, que foi... Naquele ano a defesa ganhou o título para a Georgia. A gente tá falando, o melhor jogador dessa defesa é o Jalen Carter. Só ano que vem que ele sai. E, verdade, esse ano o Jalen Carter, o melhor jogador de Georgia. Na minha opinião, foi o melhor jogador defensivo do college esse ano. Então, ainda até falaram aqui que o Jalen Carter seria a pessoa ideal para substituir o J.J. Watt, em relação ao que o J.J. Watt jogou no Arizona Cardinals, que não foi pouco, em nenhum sentido, mas uma ótima temporada do J.J. Watt. Uma ótima temporada esse ano. Mas não foi o auge do J.J. Watt. Eu não diria só que substitui, ele é até um certo upgrade nesse sentido. Quarta escolha, Indianapolis Colts aqui, é outra posição que tudo indica quarterback, claro que ainda tem a free agency, né, e assim, Derek Carr tem Indianapolis Colts escrito na testa, né, ele é o clássico quarterback veterano que os Colts vão, mas acho que não é possível que eles vão insistir no erro mais uma vez, né, mas tratando de Chris Ballard, nada é impossível. Mas quem que você coloca aqui pro Indianapolis Colts? Como você falou, insistir no erro, né? Eu acho que tem times que deveriam ir atrás de um quarterback veterano e tem outros que não. E esse não é o Colts, porque eles estão há alguns anos tentando essa rota. Estão há alguns anos tentando Jacob Brissett, Philip Rivers, Matt Ryan, e todos esses caras que claramente não estão no seu auge, ao invés de desenvolver o próximo quarterback. Então, com a quarta escolha, acabou sobrando, pelo jeito que acabou aqui, o CJ Stroud, quarterback de Ohio State. Ele é um cara que eu acho que ele vai... Quanto mais a gente analisar, quanto mais a gente vê o CJ Stroud jogando, que agora a gente vai ter tempo para isso, eu acho que ele vai ganhar um pouquinho de terreno nessa disputa. Porque o CJ Stroud, ele é um cara muito móvel, ele era um cara muito móvel quando ele era calouro em Ohio State, e ele virou titular e ele simplesmente parou de ser esse cara. Ele virou um pocket passer naturalmente. Então, ele é um cara que ele tem um ótimo, como é que eu posso falar? Ele sente muito bem o pocket, ele é muito bom indo pelas suas leituras, ele tem, o braço dele é o melhor do draft, ele é muito bom lançando os seus recebedores abertos, né? Ele já tem as janelas da NFL bem estruturadas. A minha comparação que eu botei aqui é com o Justin Herbert, que eu acho que são caras muito similares. A diferença é que o Justin Herbert virou titular em Oregon, o Mario Cristobal falou assim, não, vamos pegar esse seu atleticismo e você vai correr com a bola. E ele acabou usando isso um pouco na NFL, mas ainda assim, ele é um excelente quarterback passando dentro do pocket. O CJ Stroud foi ao contrário. O CJ Stroud virou ser titular, o Ryan Day falou assim, tá bom, eu sei que você é rápido, eu sei que você tem mobilidade, mas você vai ficar dentro do pocket aqui. E eu acho que isso fez muito bem pra ele como prospecto. E a gente fala que a última impressão talvez seja que fica, o CJ Stroud, ele teve de longe a melhor partida contra a defesa de Georgia, dessa defesa de Georgia, talvez na história. Quase levou o Ohio State até a final, mas é um cara que eu gosto muito. Primeiro, tem duas coisas para falar. Primeiro, se você não segue o João no Twitter, @duca_JE, siga ele lá. Segundo, ele torce pro Ohio State, né? Então ele vai inflacionar todos os jogadores de Ohio State. Terceiro, o histórico de quarterbacks de Ohio State.
simplesmente não tem histórico, né? Não tem quarterback de muito sucesso na NFL que tenha saído de Ohio State, né? A história recente, a gente tem Justin Fields, Dwayne Haskins, Cardale Jones, e acho que o Justin Fields já é o melhor quarterback de Ohio State desse século, e não é um histórico muito bom, né? E é o que muita gente vai levantar sobre o CJ Stroud. Como é que o Dwayne Haskins, infelizmente, faleceu, né? Trágico. O Cardale Jones também, ele não teve sucesso na NFL. Mas comparado com o Justin Fields, como é que você vê em termos de prospecto ele versus o Justin Fields, que são dois caras da mesma universidade? Mas são bem diferentes também, né? São muito diferentes. Eu acho que o CJ Stroud, em termos de prospecto, lembrava mais o Dwayne Haskins que o próprio Justin Fields. Eu acho que o Justin Fields era melhor prospecto que ele, muito pelo atleticismo que o Justin Fields já sabia usar. O CJ Stroud, eu acho que ele tem. Eu acho que se ele pegar o técnico certo, eu acho que ele vai ser um excelente quarterback também correndo com a bola. Mas eu acho que o CJ Stroud está um pouquinho na frente. E isso não sou eu que estou falando. Isso quem fala é o Ryan Day. Você está falando. Você está falando. Não é a minha opinião. Estou parafraseando o Ryan Day, técnico de Ohio State. Em termos de visão de campo, o CJ Stroud é melhor que o Justin Fields. O CJ Stroud tem uma visão de campo que o Justin Fields nunca teve em Ohio State. Uhum. Então, eu acho que isso acaba sendo visto pela quantidade de recebedores que o CJ Stroud usava. O Garrett Wilson, Chris Olave saem na primeira rodada com o CJ Stroud de quarterback. O Jackson Smith-Njigba se garante na primeira rodada com o CJ Stroud de quarterback. Tanto é que ele nem jogou esse ano. Esse ano o Jackson Smith-Njigba nem jogou. Vai ser muito pelo que ele fez ano passado com o CJ Stroud. Se a gente para e fala assim, o melhor wide receiver disponível, o melhor wide receiver no college football não está disponível para o draft, que é o Marvin Harrison Jr., é por causa do CJ Stroud. Então, ele é um cara que soube distribuir, é um cara que usou muito bem suas armas. Então, eu acho que por causa disso, ele talvez, como passador, ele está na frente do Justin Fields como prospect. Mas, no geral, eu ainda preferiria draftar o Justin Fields, porque o Justin Fields traz para a mesa um atleticismo que eu acho que o Stroud não tem. O Justin Fields jogou 15 jogos essa temporada e não teve 2.500 jardas aéreas, né? Então, ser um passador melhor que o Justin Fields também, com todo respeito, não é muito complicado, né? Quinta escolha, o CJ Stroud tinha um corpo de recebedores 1 milhão de vezes melhor que o Justin Fields teve nesse ano. Justo. Quinta escolha, Seattle Seahawks no relógio. Com a quinta escolha, o Seattle Seahawks pega o Myles Murphy, edge rusher de Clemson. Ele, de novo, não tem disputa com o Will Anderson nessa posição, mas o Myles Murphy ele é um dos caras que eu acho que tem ali o nome do Pete Carroll, que é aquele cara que ele é atlético, ele é grande, o braço dele é longo, ele é aquele cara que foi 5 estrelas saindo do high school. A produção dele não foi o que a gente esperava, não foi o Will Anderson produzindo, não foi, mas de novo, todas as ferramentas estão ali, né? E eu acho que não tem muito mais o que você pedir para essa posição. Volta ao que você falou no começo, né, sobre a posição de edge rusher ser bem profunda, né? E ele é um dos caras que parece aquelas aberrações da natureza, né, de fisicamente, e se traduz muito bem, né, a habilidade atlética para a posição de edge rusher. E uma coisa que eu tava lendo sobre ele, né, a envergadura dele, que é muito grande, né, tem braços muito longos, que para edge rusher é muito importante. O Woodman já falando, escolhe alguém aí, Gabriel. Como eu falei, o mock draft é do João é um especialista. Eu só fiz a parte técnica aqui, eu montei tudo aqui, tem os videozinhos. João, sexta escolha, Detroit Lions via Los Angeles Rams. Aliás, escolha do Seahawks via Denver Broncos. Baita de uma troca. João, sexta escolha, Detroit Lions. Quem ele seleciona? No mock eu botei o Detroit Lions selecionando o Will Levis, o outro quarterback, o terceiro quarterback dessa classe. Não necessariamente eu acho que os Lions são um dos times mais desesperados por um quarterback nesse draft, mas eu até cheguei a falar pro Gabriel, primeiro eu quis, qualquer um que eu tava na dúvida se vai quarterback ou não, eu tentei botar pra fomentar o debate, né? Eu acho Os que... cliques. Sim. Os Lions, principalmente se eles manterem o Ben Johnson como coordenador ofensivo, eu estava falando isso com o Gabriel também antes, eu não sei se existe essa estatística, mas os Lions devem liderar a liga
em touchdowns que o recebedor está completamente livre. Não tem ninguém nem perto dele. Por isso que eu acho que esse ano bom do Jared Goff não tira deles tanto da cabeça que eles precisam de quarterback. Porque o sistema é muito bom. Talvez esse seja o teto do Jared Goff. Então, você ir atrás de um cara como o Will Leaves, que ele tem mais potencial. De novo, ele não teve a produção que o C.J. Stroud e o Bryce Young tiveram no college. Ele é um cara que estava em Penn State, se transferiu para Kentucky. E a minha comparação que eu boto duas. E deixando claro que a comparação com prospecto, tá? Não é com o jogador. Como prospecto, eu comparo ele ao prospecto do Zach Wilson. Próxima escolha, vamos pra próxima escolha. Botei outro nome porque aí eu sabia que ia ser zoado, iam me chamar de clubista, tanana. Outro nome, Matthew Stafford. Melhorou. Santa de Lions ainda. Ele é um cara que ele tem ali o braço forte, ele é um cara que ele vai aguentar, ele já tem o esquema dele, o esquema de Kentucky talvez seja o mais parecido com o da NFL de todos esses quarterbacks. Ele já tá lançando em janelas apertadas. Isso é um problema um pouquinho para ele, porque ele às vezes ele faz aquele lançamento maravilhoso, mas às vezes a janela não dá e ele acaba lançando uma interceptação. Ele é mais projeto que os outros dois, né? Ele é mais projeto que os outros dois. Eu acho que ele é mais projeto ainda, porque o Bryce Young, ele vai ter um período de adaptação, mas uma hora ou outra ele vai escapar de um sack, ele vai correr ali atrás e vai lançar uma bomba. O C.J. Stroud é a mesma coisa. O Will Levis, eu acho que pode acontecer isso também, mas com menos frequência. 7ª escolha, Las Vegas Raiders, João. Quem que ele seleciona? Las Vegas Raiders com a 7ª escolha, melhor a secundária. O Kelee Ringo, cornerback de Georgia. Kelee Ringo talvez fosse um cara que a última impressão dele no ano passado, no final do ano passado, foi melhor, porque ele termina com essa jogada que passou aí agora, a interceptação em cima do Bryce Young para selar o jogo, pick six. De novo, ele tem tamanho, ele tem velocidade, ele tem todas as ferramentas. Em alguns momentos ele foi um pouco shaky. Você não tinha tanta certeza do que ele estava fazendo. Parece ter boas mãos, né? Boas mãos, bom jogador. De novo, e quando ele estava ali encaixado, quando ele estava em posição, era muito difícil sair da marcação dele. Mas às vezes dava uma vacilada, a técnica dele às vezes não é tão boa. A minha comparação que eu botei para ele foi o Pat Peterson, que eu acho que tá mais ou menos nessa linha de um quarterback um pouquinho maior, um pouquinho mais forte, e que só fisicamente, fisicamente é muito diferenciado. Talvez vão ter outros cornerbacks que possam pular à frente dele por ter feito uma temporada melhor, mas ainda assim eu acho que o Kelee Ringo em termos de teto, eu acho que talvez ele seja o principal cornerback dessa classe. Você não falou a pro comp do Myles Murphy? Murphy? Eu botei o Ziggy Ansah. Ziggy Ansah. Teve boas temporadas na NFL. Sim, é mais um cara que era meio athletic freak, né? Sim, BYU. 8ª escolha, Atlanta Falcons. Quem que você colocou? 8ª escolha, Atlanta Falcons seleciona o edge rusher de Texas Tech, Tyree Wilson. Tyree Wilson é um nome que vai ganhar bastante terreno esse ano, porque isso sempre acontece. Sempre tem aquele edge rusher que mais ou menos ficou debaixo do radar durante a temporada, aí ele vai começar a testar, aí você vai começar a ver melhor como ele jogou, e você vai ver, peraí, talvez ele tenha alguma coisa de especial. E o Tyree Wilson é um cara muito forte, muito atlético. De novo, ele tem braços muito longos, ele tem o corpo ideal para edge rusher. Eu acho que isso vai fazer ele ganhar terreno. Tanto é que a minha comparação aqui, eu boto caras que não tiveram tanta produção também. Eu boto o Carlos Dunlap e o Gregory Rousseau, do Buffalo Bills. São caras ali que você... O Gregory Rousseau, principalmente, é um cara que eu vi muito em Miami. Ele é um cara que você via assim, peraí, o molde está aqui. Se você desenhasse um edge rusher em laboratório, provavelmente seria isso. Ele era alto, 6'5", os braços dele muito longos. Então, eu acho que o Tyree Wilson vai ganhar muito por causa disso.
A produção dele não foi igual do Anderson, não foi nem igual do Myles Murphy, mas, de novo, a gente vai ver ele no Combine, a gente vai sair as medidas dele e ele vai continuar no top 10. É o Trayvon Walker desse ano? Grande chance. Talvez não primeira escolha geral, né? Quer dizer, quase Não. tudo, não, mas não nesse ponto, né? Carolina Panthers, quando... Assim, aliás, sobre a escolha eu achei Falcons precisa de edge rush, não tem nenhuma dúvida quanto a isso, né? A questão é ali, porque quarterback, né? Você confia já no Desmond Ridder? Provavelmente não, né? Mas eles são um time que provavelmente olham pro mercado de free agents também, porque eu não vejo como é que você pode entrar na próxima temporada só com o Desmond Ridder de quarterback, né? Alguns comentários aqui do chat, né? O Rudimente falando que acha que seria um time que poderia pegar o Bijan Robinson. Acho que ele tá falando do Lions. Acho improvável. O NT Crico, ele concorda com você, João. A comparação com o Zach Wilson do Will Levis, né? Mas aquele é um pouco mais negativo. Diz que é um quarterback de terceira rodada. E o Queiroz Pedro 7 disse que o Eagles vai de Bijan Robinson. Não acredito nisso. Não vejo. Eu ficaria muito... Assim, eu cairia da cadeira no dia do draft se os Eagles selecionarem o Bijan Robinson na primeira rodada. Não acho que vai acontecer. Eu entendo de onde o Pedro tá vindo por um motivo. Se você parar pra pensar qual que é a necessidade do Philadelphia Eagles. Não é running back. Mas qual que é? Não tem. Tipo... A linha ofensiva é boa, o wide receiver é bom, o tight end é bom, eles têm quarterback, eles têm... Eu acho que é uma franquia muito inteligente pra selecionar um running back na primeira rodada. E tem 2 escolhas de draft também. Não importa. Não ficaria muito... Assim, cairia da cadeira se o Philadelphia Eagles selecionar um running back. Nona escolha, Carolina Panthers. Carolina Panthers eu boto... o Miles Sanders, rapidinho, é free agent. Né? Eu achava que ele tinha mais um ano de contrato. Mas mesmo assim, não acho que vai ser running back. Voltando, Carolina Panthers. Carolina Panthers eu boto outro quarterback. O Anthony Richardson, quarterback de Flórida. E se a gente estava falando que alguns deles estão mais preparados, outros são projetos, o Anthony Richardson é o projetaço. Ele é um cara que não deveria nem sentir o cheiro da grama no primeiro ano. Tem gente que gosta muito de um cheirinho de grama. Tem gente que gosta. Mas em termos de ferramentas, atleticismo, força de braço, qualquer coisa, ele é o melhor quarterback dessa classe. Ele não tem a produção, ele não tem o desenvolvimento, mas ele é o quarterback mais rápido, ele é o quarterback que tem o braço mais forte, ele é o quarterback com melhor agilidade desse draft. Então eu consigo ver um técnico ofensivo se apaixonando por ele. Mas, de novo, projeto. A minha comparação é um projeto. Minha comparação, eu pensei em botar o Lamar Jackson, mas acabei botando o Cam Newton. Lamar Jackson e Cam Newton, ambos estavam bem à frente que ele em termos de passar a bola. Mas eu acho que ele se encaixa mais no que o Cam Newton fazia, porque ele não só é rápido, mas como ele é forte, ele é muito grande. O Lamar Jackson sempre foi rápido, mas ele sempre foi mais magro. Mais liso, né? Ali, né? Ele era mais liso, ele era mais... driblava mais. Cam Newton... É mais Josh Allen, né? Sim, ele é o cara que ele vai correr ali suas 60 jardas se ele achar um espaço, mas vai ter hora também que ele vai precisar de 3 jardas, ele vai botar o capacete para baixo e vai ganhar as 3 jardas simplesmente por ele ser muito forte. Então e também eu acho Nossa, seu som tá falhando, João. Eu acho que é o seu fone de ouvido. Dá uma testada aí, vê se acabou a bateria, qualquer coisa você tira o fone. Fala aí pra teste. Alô, testando. Agora voltou. Tava dando uma falhada. Mas enfim, vamos passar pra 10ª escolha, né? Já pro outro lado aqui da coluna. Philadelphia Eagles agora, né? Com a escolha. Bijan Robinson vem aí? Será que vem? Não. Depois do intervalo. Aliás, depois do intervalo, crie sua conta no Bodog, dos principais sites, mais antigos sites de apostas do mundo. Tem um monte de aposta de NFL. Provavelmente depois da temporada vai ter aposta de draft. Eu sempre falo as odds, sempre do Bodog lá no podcast. Então, crie sua conta. O link tá aqui em algum lugar aqui da descrição do meu perfil, aqui nos painéis aqui da Twitch. Me ajuda bastante você criar. Não custa nada você criar a sua conta.
tem bônus no primeiro depósito para novas contas, então crie lá sua conta no Bodog, aposte com responsabilidade. Fim do intervalo, João, 10ª escolha geral, quem que o Philadelphia escolha que era do New Orleans Saints, que é aquela troca que a gente sabia que era horrível, que eles fizeram com o Saints ano passado, e se tornou horrível, né, que eles basicamente trocaram a 10ª escolha geral, e eu não lembro qual foi a posição no ano passado, pelo Chris Olave, né, que é um baita wide receiver, mas trocou muito pelo Chris Olave. Quem que você colocou aqui pros Eagles? Eu boto os Eagles selecionando o melhor jogador disponível, na minha opinião. Peter Skoronski, offensive tackle de Northwestern. A gente tava falando, a gente até brincou um pouco de necessidade dos Eagles. Tackle não é uma necessidade agora, mas vai ser uma necessidade rápido. Porque o Lane Johnson de novo se machucou esse ano. Ele é um cara que eu não ficaria surpreso se aposentasse no final da temporada. Então... É que a gente falou posicional aqui também, né? Tackle, sim. Né? E de novo, Peter Skoronski é um jogador de top 10. Peter Skoronski, ele vão achar que eu sou preguiçoso na questão de comparação, mas ele é igual o Rashawn Slater. De novo, ele não tem ali os braços longos, ele não tem a altura que você espera do tackle da franquia, mas a produção dele é diferente. Ele é muito bom. Então eu boto a comparação com o Rashawn Slater por causa disso. O Rashawn Slater é um cara que ele vai virar guard, ele vai virar isso, ele vai virar aquilo. Não, ele só é bom. Então é Peter Skoronski, Jonah Williams, Rashawn Slater e o próprio Jake Matthews também. Então eu gosto bastante do Skoronski e os Eagles pensando pro futuro. Ele é um cara que ele pode jogar de guard também, né? Pode jogar de guard, pode jogar de right tackle. Então eu acho que é uma escolha inteligente pros Eagles, que, como o Gabriel já falou, talvez seja uma franquia mais inteligente da NFL. Verdade. 11ª escolha, Tennessee Titans. Quem que você colocou pros Titans? Pro Titans eu boto o primeiro wide receiver desse draft, que é o próprio Quentin Johnston, de TCU. Que a gente já falou um pouquinho dele. Como o Gabriel falou, assim, afinal ajuda ele. Eu não acho que necessariamente transforma ele no wide receiver número 1 do draft, mas consolida. Ele é o wide receiver mais rápido, ele é o maior, ele tem o maior catch radius, então tem tudo para você gostar ali. Talvez o Jordan Addison seja melhor correndo rotas, talvez o Jackson Smith-Njigba seja mais fluido, mas, de novo, teve um ano muito bom, muito rápido. Vai ter que quebrar um pouquinho a cabeça para ele não virar um daqueles wide receivers que também eram os mais altos, os mais rápidos, os mais fortes, e que acabaram dando errado. Houston Texans, 12ª escolha, que veio na troca do Deshaun Watson, né? Uma das escolhas. Sim. Que eles mandaram 3 escolhas de primeira rodada. Essa é a segunda, né? Foi uma no ano passado, uma nesse, vai ter mais uma ano que vem. 12ª escolha, Jordan... Ih, eu já acabei dando escolha. 12ª escolha, Jordan Addison. Faz você essa, que pediram pra você fazer um. Jordan Addison, wide receiver de USC, o jogador mais rico do futebol americano universitário. Recebeu, foram quantos milhões, João, de NIL, né, de patrocínio? Agora eu não lembro o número exato, mas... Foi tipo 3, 4 milhões, né? Foi um negócio desse. E ele ganhou o prêmio de melhor wide receiver no ano retrasado com o Colorado e se transferiu para USC. Sim, jogando com Caleb Williams, né? Essa temporada em USC, no primeiro ano, né, do Lincoln Riley. É o cara que já era muito falado na temporada passada, como o João falou, né? Venceu o prêmio de melhor wide receiver da temporada. E, como eu falei, tem muito wide receiver na NFL? Tem. Mas é uma posição que todo time precisa de mais um. E os Texans, que não terão Brandon Cooks, ao que tudo indica, né? Ele já falou que não quer fazer parte de uma reconstrução, que eu não sei porque que ele assinou o contrato dele, então, de extensão. Ninguém forçou a mão dele para ele assinar o contrato. Mas faz sentido aqui. E acho que não só uma posição que faz sentido, também tem um bom argumento para dizer que ele é o melhor jogador disponível aqui, né? Todos eles são bons argumentos e acaba sendo o seguinte: os Texans acabaram de draftar um quarterback nesse meu mock. Eles têm que dar algumas armas para ele. Então, para ele não ficar nesse limbo que você tem um quarterback jovem, mas você não ter o suficiente para investir, para dar opções para ele,
Os Texans podem draftar um quarterback e ainda tem outra escolha de primeira rodada. Então você já draftar um quarterback e automaticamente você já dá uma baita arma para ele, eu acho muito bom. E como você falou, o Jordan Addison talvez seja o melhor jogador disponível. A minha comparação é com o Devonta Smith. Ambos são menores, mais magros, mas são só bons. Eu lembro quando o Devonta Smith estava saindo e a gente só falava assim, só drafta ele, cara. Tudo bem, ele é magro, ele é pequeno, mas ele é muito bom. O Jordan Addison é a mesma coisa. A minha 13ª escolha do meu New York Jets é Paris Johnson Jr., offensive tackle de Ohio State. Eu acho que os Jets, ano passado, eles ficaram tentados a selecionar um tackle, mas acabaram selecionando o Sauce Gardner, que eu acho que foi a escolha certa. Mekhi Becton vai de arrasta pra cima? 2 anos que ele não joga, né? 2 anos que ele não joga. Eu acho que a temporada não foi tão ruim pra ele, no sentido que se o George Fant tivesse ficado saudável, tivesse jogado bem, como ele jogou em 2021, talvez ele fosse. Talvez ele falasse, não, já tem um tackle, então vai atrás de outro. Mas como não fez, então os Jets precisam de 2 tackles. Então o Mekhi Becton ainda tem esperança. Se ele voltar saudável, se ele voltar mais magro, mas ainda assim os Jets precisam de outro tackle. E o Paris Johnson Jr., de novo, eu botei aqui a minha comparação com ele, é o Andrew Thomas, tackle dos Giants. E o Paris Johnson Jr. é aquele cara que foi o principal tackle saindo do colégio, 5 estrelas, foi pro Ohio State, já jogou em todas as posições, já jogou de right tackle, já jogou de guard, já jogou de left guard, agora ele finalmente jogou como left tackle. 14ª escolha no England Patriots, selecionam Joey Porter Jr., cornerback de Penn State. A secundária dos Patriots, que em algum momento foi muito boa, né? Aparecia o Marcus Jones, aparecia o Jack Jones. Marcus Jones retornava junto do Jack Jones, que era o cara da secundária. Acabou meio que caindo ali de um penhasco esse ano. O Jack Jones, se não me engano, foi até afastado do time. Ele foi punido porque parece que chegou atrasado em alguma reunião e tal. Ele começou o ano voando, mas aí terminou dessa. Sneak é uma necessidade secundária e a gente sabe que o Bill Belichick ele gosta dos seus cornerbacks. Então, eu gosto de Joey Porter Jr. nessa posição. A minha pro comp dele é o... Deixa eu só conferir aqui se é esse mesmo. Xavier Howard. Ele é um quarterback maior, ele é um quarterback um pouco mais físico, ele vai ser muito bom ali no press coverage, mas talvez ele falte um pouquinho de velocidade para ele. Quem que você coloca pro Packers? Eu acho que eu já devo ter feito na minha vida pra lá de 100 mock drafts. Em uns 80 eu botei o wide receiver pro Green Bay Packers. Dessa vez não é diferente. Eu botei o Jackson Smith-Njigba, wide receiver de Ohio State. Na ocasião dos Packers continuarem com o Aaron Rodgers, ele precisa de mais armas. O Christian Watson deu bons sinais esse ano, mas não dá pra ele ficar lançando touchdown pro Marcellus Lewis. Não dá pra ele ficar contando com o Randall Cobb em terceira descida. Então, eu acho que o Jackson Smith-Njigba é o clássico exemplo. Se ele pudesse entrar no draft ano passado, eu acho que ele teria sido draftado mais cedo. Porque ano passado o Ohio State teve 3 recebedores que passou de 1.000 jardas. O Olave, Garrett Wilson, 2 escolhas de primeira rodada, que curiosamente passaram de 1.000 jardas esse ano como calouro. E o Jackson Smith-Njigba. O Jackson Smith-Njigba foi o melhor dos 3. Esse ano ele se machuca no primeiro jogo, depois só joga mais um jogo e acaba não tendo mais snaps na temporada. Então isso acaba baixando um pouco o estoque dele. Mas a minha pro-com pra ele é o Ja'Marr Chase. 16ª escolha, Washington Commanders. Com a 16ª escolha, eu boto o Washington selecionando o Christian Gonzalez, cornerback de Oregon. Também outra necessidade para o Washington. Washington deu um baita contrato para o William Jackson III esse ano, que rapidamente virou um dos piores contratos da NFL. Uhum. Quando o William Jackson III foi pro banco no 4º jogo. E foi trocado pro Pittsburgh Steelers, né? Uhum. Então, continua sendo uma necessidade de cornerback. O Christian Gonzalez, ele, dentre todos esses nomes que a gente já falou de cornerback, Joey Porter, Kelee Ringo, talvez ele tenha um teto um pouquinho mais, mas eu acho que ele é o mais fluido, ele é o mais pronto.
É o que eu teria menos medo de botar ele lá. É o Trent McDuffie desse ano. Eu nem acho que ele seja o Trent McDuffie, porque ele é mais prototípico que o Trent McDuffie. Em algum momento, o Trent McDuffie parecia que ele ia ser só um slot corner. O Christian Gonzalez, não. 17ª escolha, Pittsburgh Steelers. Outro time que a gente não costuma ver tão alto assim. Quem que você coloca pra eles? Com a 17ª escolha, eu boto o Pittsburgh Steelers selecionando o Broderick Jones, offensive tackle de Georgia. Quem viu o jogo ontem, o primeiro touchdown terrestre do Stetson Bennett, viu o Broderick Jones completamente aniquilando quem ele estava bloqueando, né? Porque ele abre ali uma estrada pro Stetson Bennett, que tá tipo 4 jogadores de linha ofensiva aqui, e o Broderick Jones em outro CEP que os 4. Mas ainda assim, ele é um prospecto interessante de se analisar, porque, de novo, foi muito bem, não cedeu nenhum saque esse ano, mas ele é mais baixo, ele é um pouquinho mais magro. Muita gente talvez vão falar que ele precisa ser guard no próximo level. A minha comparação, eu estava até falando do Gabriel antes de começar, porque eu não estava conseguindo achar um cara que fosse tão baixo que nem ele, que ficou em tackle, né? Eu acabei botando o David Bakhtiari. David Bakhtiari tem a mesma altura que ele, e é um cara que deu super certo na NFL. Então, em questão de se movimentar, em questão de ser um cara mais leve, e fazer um bom trabalho em pass set, eu acho que o Broderick Jones pode ser uma boa escolha para os Pittsburgh Steelers, que precisa de alguém para proteger o Kenny Pickett, né? Mas vamos encerrar aqui de Detroit Lions com a escolha que é deles, né? A outra escolha do Los Angeles Rams. Quem que você colocou, João? Eu botei os Lions selecionando Michael Mayer, tight end de Notre Dame. Até alguém que falou aqui que seria loucura pedir um tight end para os Packers. Não acho que seria loucura, mas eu acho que não tinha melhor. Mas o Michael Mayer é o melhor tight end desse draft. Tight end profissional ele já é um tight end profissional. A minha própria comparação... Pô, eu botei um highlight aqui que ele sofre um fumble, porra! Mas foi uma boa recepção. E foi contra o Ohio State, então tá valendo. A minha comparação dele é o próprio TJ Hockenson, que os Lions trocaram esse ano, né, para adquirir uma escolha do Minnesota Vikings. Bom bloqueando, bom recebendo passes, bom correndo rotas. Muita gente comparando ele com o Jason Witten, saindo no draft. Então, tight end branco é Hunter Henry ou Jason Witten, né? Mas, de novo, é a escolha talvez uma das mais seguras desse draft. Eu não tenho nenhuma dúvida que o Michael Mayer vai chegar e vai ser um excelente tight end. Então é isso, a gente, em algum momento da off-season, quando acabar a temporada, eu vou tentar convencer o João a fazer o mock dele 2.0 no dia depois do Super Bowl. Mas eu não garanto que a gente vai alcançar esse feito. Mas sigam ele lá no Twitter, @Duca_JE.